Pyongyang. Numa manhã de inverno, Kim Jong-un parou em um posto de observação remota com vista para um vale de arrozais perto da fronteira chinesa. O líder norte-coreano sorriu com prazer, enquanto observava 4 mísseis Scud estendido rugindo fora de seus lançadores móveis. Minutos depois os projéteis espirraram no mar ao largo da costa japonesa, a 1000 quilômetros de onde ele estava. Foi um evento sem precedentes. A Coreia do Norte tinha acabado de executar o seu primeiro ataque nuclear simulado em uma base militar americana no dia 6 de março de 2006. Para um pequeno e relativamente pobre país, que foi, de fato, um objetivo distante e ambicioso. Mas detonou sua primeira bomba nuclear em 9 de outubro de 2006. Hoje, a Coreia do Norte está testando mísseis balísticos avançados mais rápido do que nunca, um recorde de 24 no ano passado e 3 em apenas o mês passado. Com cada míssil e cada dispositivo nuclear, torna-se um adversário melhor equipado, melhor treinado e mais bem preparado. Alguns especialistas acreditam que poderia ser capaz de construir um míssil avançado o suficiente para chegar ao continente dos Estados Unidos com uma ogiva nuclear em 2 a 3 anos. No primeiro lançamento de 6 de março, às 7 horas e 36 minutos, foi realizado em Pyongyang, província perto da Coreia do Norte. Ele enviou 4 mísseis Scud para o oceano de 300 a 350 quilômetros da costa do Japão. Relatórios no dia seguinte do jornal da TV estatal declarou que não foi um teste para ver se os mísseis iriam funcionar, mas sim um exercício para treinar as tropas que vai atacar as bases dos Estados Unidos e as forças agressoras imperialistas no Japão. Para sustentar isso, a Coreia do Norte lançou várias fotos de Kim com um sobretudo preto e um mapa colocado sobre uma mesa de madeira que mostrava a trajetória de voo dos mísseis e outros dados. O analista, Jeffrey Levis, e seus colegas do Centro de Estudos de Não Proliferação em Monterey, Califórnia, rabiscaram um possível cenário. Eles perceberam rapidamente que os Scuds estavam em uma trajetória que, com um simples puxão para o sul, teria enviados para a Estação Aérea dos Fuzileiros Navais, em Okuni. Iwakuni está localizado 50 quilômetros ao sudoeste de Hiroshima, na ponta sul da ilha principal do Japão. É o lar de cerca de 10 mil militares norte-americanos e japoneses. Foi usado como uma área de teste durante a Guerra da Coreia 1950-1953, quando foi chamado de Gateway da Coreia pela ONU e os Estados Unidos, e continua a ser uma das maiores e mais importantes instalações militares dos Estados Unidos no Japão. Lembrando que tal ataque não precisa ser nuclear para ser eficaz. O agente químico mortal sarin ou alguma outra arma química também poderia causar enormes baixas. Quando os Estados Unidos estavam fazendo treinamentos na região com força militar sul-coreana, a Coreia do Norte estava praticando seus exercícios militares em caso de um conflito na península, praticando seus planos de ataque, complementa Jeffrey Levis. Se uma guerra fosse acontecer agora, dizem alguns especialistas, a Coreia poderia ser destruída. Essa é uma forma como as coisas vêm acontecendo por décadas. Mas entre o poder bélico dos americanos e a suposta fragilidade dos norte-coreanos, estão os aliados com seus poderes de decisões e fortes argumentos para manter, ou não, a paz mundial. Afinal, de um lado está os Estados Unidos e os aliados, e do outro os chineses e russos. É um assunto delicado. Bruce Bennett, um dos principais especialistas da Coreia do Norte e analista de defesa da RAND Corporações, oferece estes possíveis cenários. Se a Coreia do Norte tiver sucesso na construção dos mísseis intercontinental, podem atingir o oeste dos Estados Unidos. Por outro lado, isso faz aumentar o incentivo do primeiro ataque 6 de Washington. Assim, ambos os lados têm bons motivos para ser rápido no gatilho. Considere um caso em que a Coreia do Norte tem um arsenal de ogivas nucleares e a capacidade de lançá-los de submarinos ou remotos, com dificuldade de detectar locais em terra. Temendo um ataque dos Estados Unidos, ele lança um ataque nuclear preventivo contra o porto sul-coreano de Busan. Em seguida, ele vai disparar armas nucleares em cidades dos Estados Unidos. Será que o presidente dos Estados Unidos vai correr o risco de perder Los Angeles ou Chicago, para defender aliados? E o presidente americano vai arriscar milhões de pessoas mortas e grandes cidades destruídas? Com o peso da história sobre os seus ombros, como é que um presidente responderia? No meio da manhã de 15 de abril,
No dia do 105º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, cerca de 100 mil norte-coreanos se acumulam na Praça Kim Il-sung, acenando e segurando cartazes com desenhos de martelo, foice e pincel do partido, e na varanda do grande e popular Study House, está Kim Jong-un de pé. Em caso de ataque contra a Coreia do Sul, ele está se preparando para um possível contra-ataque, e se isso acontecer, a sua garantia está na construção do seu arsenal que necessita para uma segunda onda de ataques, desta vez no continente americano. Ao contrário da União Soviética, a Coreia do Norte não pode aniquilar os Estados Unidos. Mas se ele pode limpar essas 3 etapas, ele pode conseguir destruir uma importante base militar americana na região ou uma cidade no continente norte-americano. Esse cenário a seguir é visto como o equilíbrio do terror, por especialistas. São 6 mísseis lançados por submarinos Pukguksong, que é seu primo em terra, o Pukguksong 2. Submarinos é uma arma de descrição final, móvel e notoriamente difícil de encontrar. Acredita-se que a Coreia do Norte tem um submarino do míssil balístico experimental. O Pukguksong 2, por sua vez, representa avanços em terra. Ele usa combustível sólido, o que significa que ele pode ser armazenado e escondido, está pronto para o lançamento rápido e se encaixa em um veículo de transporte que pode ser implantado em qualquer terreno acidentado. Kim Jong-un ordenou que mísseis fossem produzidos em massa. A grande revelação veio em seguida. Ninguém realmente sabia o que era até que, em seu primeiro teste de voo de um mês depois, em 14 de maio, foi enviado a uma surpreendente altitude de 2.111 km, mais alto que os satélites em órbita baixa da Terra. Ele permaneceu no ar por 30 minutos antes de mergulhar no Pacífico. Com grande alarde, a mídia da Coreia do Norte declarou que o sistema é a arma perfeita, capaz de transportar uma grande e pesada ogiva nuclear. Muitos analistas acreditam que o míssil, que a Coreia do Norte chama de Hwasong-12, poderia ser um trampolim para os norte-coreanos usar os mísseis intercontinentais para atacar o oeste dos Estados Unidos. Na manhã do lançamento, Kim Jong-un e uma equipe de colaboradores e cientistas estavam observando e analisando o teste. Ele abraçou os cientistas de foguetes exaltados e, de acordo com a sua mídia oficial, afirmou: "Tenho todos os meios poderosos para um contra-ataque a longa distância." Seu próximo objetivo é um míssil que viaje 4.500 km. Em outras palavras, que tem condições de atingir até na região de Chicago. Isso se os americanos deixarem. Vamos aguardar o que tem por vir. Uma coisa é certa: a cada tempo que passa, os norte-coreanos aperfeiçoam sua tecnologia. Não é à toa que vários especialistas afirmam impressionados pela velocidade de evolução alcançada pelos coreanos, no que se diz respeito a armas nucleares.